Canal Sociedade Novo Aion. Contribua para o nosso projeto. Seja uma pessoa melhor. Um modo de vida sensato mantém a harmonia dos elementos no corpo. Quando surge uma desarmonia no efeito dos elementos, isto é, quando há predominância ou enfraquecimento de um ou outro elemento, deve-se tomar algumas providências para equilibrá-los novamente ou pelo menos interferir favoravelmente nesse sentido. É por isso que, para casos específicos, costumam-se prescrever as mais diversas dietas. Já há muito tempo pessoas comuns chegaram a essa conclusão através de inúmeras observações, mas sem conseguir entender as causas precisas desses fenômenos. Quando a perturbação dos elementos é tão grande a ponto de tomar a desarmonia visível, então não se trata mais de uma desarmonia, mas sim de uma enfermidade. Costumase então logo lançar mão de meios drásticos para recompor a harmonia necessária, obter uma saúde completa, trazer o corpo de volta ao ritmo normal. Sobre esse fundamento baseiam-se todos os métodos de cura até hoje conhecidos. Prefiro abster-me da descrição de cada método de tratamento individualmente, pois todos já são amplamente conhecidos. Os métodos naturais de cura utilizam-se de efeitos térmicos, como banhos, compressas, cataplasmas, ervas, massagens, etc. O alopata usa remédios concentrados para provocar os efeitos correspondentes aos elementos, assim promover a recuperação da saúde. O homeopata estimula o elemento contrário através de seu remédio similia similibus curantur, para recuperar o equilíbrio do elemento ameaçado, de acordo com a sua polaridade. Ao aplicar seus remédios, o eletrohomeopata age diretamente sobre os fluidos elétrico-magnético, para através do seu fortalecimento equilibrar o elemento desarmônico, conforme o tipo de enfermidade. Polaridade. Cada método de cura tem como objetivo restaurar o equilíbrio prejudicado dos elementos. Através do conhecimento dos efeitos dos elementos em nosso corpo, o magnetopata ou magnetizador tem uma grande possibilidade de conseguir controlar suas forças, com sucesso, principalmente quando ele tem condições de despertar em si mesmo, conscientemente, o fluido elétrico ou magnético, fortalecê-lo ou transmiti-lo à parte do corpo que está em desarmonia. Dediquei um capítulo inteiro deste livro à parte prática desse tipo de tratamento. As funções completas do corpo também deveriam ser aqui descritas. Mas, analogamente aos efeitos dos elementos no corpo, cada parte dele também é influenciada por um elemento específico que age na sua polaridade. O que é interessante é o fato de alguns órgãos conterem, no ritmo de seu funcionamento, portanto no seu mecanismo, uma alternância do fluido elétrico de dentro para fora e do fluido magnético de fora para dentro, o que faz com que o ritmo e as funções em todo o organismo consigam chegar harmônica analogamente ao equilíbrio. Em outros órgãos, porém, ocorre o contrário. O fluido elétrico age de fora para dentro e o magnético de dentro para fora. Esse conhecimento da irradiação polarizada é chamado, na ciência hermética, de anatomia oculta do corpo. O conhecimento dos processos dessa anatomia oculta é muito importante para todos os iniciados, caso eles queiram conhecer, influenciar a controlar o seu corpo. É por isso que pretendo descrever aqui também a anatomia oculta do corpo humano relativamente aos fluidos elétrico-magnético. Portanto, no âmbito dos efeitos positivo e negativo, o magnetopata poderá extrair uma grande utilidade dessas explicações, pois assim ele poderá tratar a parte do corpo em questão segundo a origem da enfermidade, com o fluido elétrico ou magnético. Esse conhecimento também será muito útil para as outras pessoas. A cabeça, a parte anterior é elétrica, a posterior magnética. O lado direito é magnético, o esquerdo elétrico. O interior é elétrico. Os olhos, a parte anterior é neutra, a parte posterior também é neutra. O lado direito é elétrico, o lado esquerdo também é elétrico. O interior é magnético. As orelhas, a parte anterior é neutra, a parte posterior também é neutra. O lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico. O interior é neutro. Boca e língua, a parte anterior é neutra, a posterior também é neutra. O lado direito é neutro, o esquerdo também é neutro. O interior é magnético. O pescoço, a parte anterior é magnética,
A parte posterior é magnética, o lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é elétrico. O tórax, a parte anterior é eletromagnética, a parte posterior é elétrica, o lado direito é neutro, o lado esquerdo é elétrico, e o interior é neutro. O ventre, a parte anterior é elétrica, a parte posterior é magnética, o lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é magnético. As mãos, a parte anterior é neutra, a parte posterior é neutra, o lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é neutro. Os dedos da mão direita, os lados anterior a posterior são neutros, os lados direito e esquerdo são elétricos, o interior é neutro. Os dedos da mão esquerda, os lados anterior a posterior são neutros, o lado direito é elétrico, o lado esquerdo também é elétrico, o interior é neutro. Os pés, as partes anterior a posterior são neutras, o lado direito é magnético, o lado esquerdo é elétrico, o interior é neutro. Os órgãos genitais masculinos, a parte anterior é elétrica, a parte posterior é neutra, os lados esquerdo a direito são neutros, e o interior é magnético. Os órgãos genitais femininos, a parte anterior é magnética, a parte posterior é neutra, os lados direito a esquerdo são neutros, o interior é elétrico. Última vértebra da coluna junto ao ânus, as partes anterior a posterior são neutras, os lados direito e esquerdo são neutros, o interior é magnético. Com base nessa anatomia oculta, o iniciado pode, com a chave do magneto quadripolar, compor outras analogias segundo a sua necessidade. E nessa anatomia o alquimista reconhece também que o corpo humano é um verdadeiro atanor, no qual ocorre, bem visível, o processo alquímico mais completo, a grande obra, ou a preparação da pedra dos sábios. Se você gostou, dê o seu like, faça sua inscrição em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Namastê.